Agora sim, voltamos para discutir muito sobre fundos imobiliários, onde investir em 2023, papel, tijolo. A gente recebe a Mafê Violati, parceira de Liga de FIIs, aqui toda terça-feira no canal do Infomoney no YouTube. E recebemos também dois super convidados, o Rodrigo Abud, da VBI Real Estate, e o Daniel Lemos, da Risa Asset Management, para falar sobre fundos de papel, fundos de tijolo. Mas, Mafê, vamos começar o nosso bate-papo quase com uma provocação aqui dos nossos convidados, né, diante do cenário macroeconômico que a gente tem hoje. Juros, taxa Selic de 13,75% ao ano, muito investidor fica na dúvida se vale a pena investir em fundos imobiliários diante dessa concorrência da renda fixa. Eu queria fazer então essa provocação, começando primeiro com o Abud, falando, vale a pena investir em fundos imobiliários de tijolo diante de uma renda fixa pagando tanto, Abud? Bom, vamos lá. Obrigado pelo convite, Wellington, Mafê. É um prazer estar aqui com o Crax, né, o Lemos da Risa. Enfim, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Pegando já o gancho, entrando direto na resposta, né, é muito difícil a gente ter uma resposta única para esse, né, para esse seu questionamento. Tudo faz parte de uma estratégia de portfólio, né? Eu acho que a arte de investir é justamente você ter sobriedade e serenidade nas tomadas de decisão, entender um pouco do momento, o que está acontecendo, né? E uma taxa de juros nesses patamares de 13,75 jogam a régua um pouco mais para cima, né? Onde eu vou investir agora? Pô, se eu não fizer nada e deixar no banco, está me rendendo lá os 13,75. Poxa, então já tem uma referência bastante elevada ali, né? Porém, a taxa de juros está a 13,75. Quem tem uma memória recente lembra aqui que a questão de meses ou um ano e meio atrás, a gente estava a 2%, né, e todo mundo achando que o CDI era extremamente tóxico, né? E aí entra um pouco essa questão da ciclicalidade de mercado. Nós estamos vivendo um momento de alta que não permanecerá, é insustentável, né, que a economia permaneça por tanto tempo com uma taxa tão elevada, né? Então, esse é o primeiro fundamento que a gente precisa ter em mente ao tomar a decisão de onde alocar o nosso portfólio. Bom, se a gente começa a olhar, a gente começa a pensar quanto tempo essa taxa permanecerá, né, nesses patamares e qual o reflexo disso na nossa indústria, então, nos fundos imobiliários. Como a gente falou, com um cenário de referência tão elevado, né, tem uma corrida para o CDI, o que aconteceu? Baixaram todas as cotações dos fundos imobiliários, né? E ao baixar as cotações, aumentam também aquele yield, né, aquele dividendo mensal. Então, hoje, quando a gente olha, e aí, respondendo como você me perguntou mais, o fundo de tijolos, né? Hoje a gente olha no IFIX, olha na Bolsa, ali você tem excelentes fundos de tijolo, tá, pagando dividendos aí que vão 8,5, 9, 9,5. Então, anualmente, mensalmente, ali, né, numa base mensal, mas no horizonte de ano, né, ele está te pagando, aí vamos arredondar seus 9%. Esses fundos, para estarem pagando esses 9%, eles estão descontados muitas vezes 15, 20% do valor de referência dele ali, do valor de avaliação. Então, esse fundo, para voltar à marca onde ele estava, né, ele tem que subir seus 20%. Quando caiu 15%, para você subir, você tem que voltar seus 20%. Então, assim, se a gente imaginar, ele está te pagando 9% e ele tem que valorizar 20% para ele voltar à base de custo dele, você tem mais um ganho implícito ali de 20%, e que isso leve seus 3, 4 anos. Tá? Essa valorização de 20% dividida aos seus 3, 4 anos vai te gerar o quê? Um retorno adicional da ordem de 6,5%, 5 a 6,5% por ano. Então, aquele dividendo mensal pagando 9%, mais a valorização do ativo aí da ordem de 5 a 6,5%, vai te gerar um resultado ali de 14, 15,5%. Né? Que faz jus ali, faz referência ao CDI. Então, o momento não é para se desprezar, temos que olhar sim, tem bons fundos, bons ativos descontados, né, com potencial de valorização, com potencial de bater o CDI, com potencial, lembrando que eles são isentos, né, então quando a gente falar está batendo, está equiparando ao CDI, nós estamos falando de um investimento que é isento, né, e que começa a chamar atenção. Então, eu acho que sim, vale o estudo, temos que tomar cuidado sempre, como eu falei, a base é alta, a régua é alta, mas os ativos estão refletidos no preço dele, né, essa subida da taxa de juros. Então, por isso, volta a ter um cenário de grande atratividade ali nos fundos de tijolo.
Tá? Então, essa seria a minha resposta inicial rápida e básica sobre o fundo de tijolo. Né? Então, na sua perspectiva, resumindo, vale a pena então investir em fundos Vale de a pena, tijolos. como tudo na vida, assim, a gente tem que olhar, tem que tomar cuidado. Aí a gente não pode também, né, banalizar essa análise. Então vamos para fundo de tijolo. Tem fundos de tijolo e tem fundos de tijolo. Então a gente volta aos fundamentos. Temos que estudar, temos que analisar com critério quais são os fundos, quais são os ativos, quais são os setores, quais são os locatários que estão por trás do perfil do contrato, né? Mas via de regra, sim, temos que olhar, tem fundamento ali, tem motivos para que a gente faça uma análise mais aprofundada e selecione, inclusive, bons ativos que estão suficientemente descontados para bater ali a régua da taxa de juros do CDI. Boa. E agora entrando um pouquinho na vertente dos fundos de papel, Lemos, conta para a gente então qual que é a sua perspectiva, né? O que está traçado, qual é o cenário para os fundos de papel nesse ano e também o que é que está esperado aí a perspectiva para essa classe. Bem, acho que o Rodrigo colocou bem sobre os fundos de tijolo. Eu vou responder sobre os de papel, mas falando sobre os de tijolo. Mas é importante fazer uma diferenciação do tipo de investidor. A gente tende a acreditar ou entender que os investidores eles podem investir em um ou em outro. Mas eu acho que, antes de tudo, o importante é a gente definir qual é a perspectiva desses investidores. O investidor que ele é mais rentista, o fundo de papel, por natureza, já tem uma lógica que funciona, que encaixa mais para ele. O fundo, quando o investidor ele é mais patrimonialista, ele quer uma proteção de inflação a médio, longo prazo, aí os fundos de tijolo, em especial nesses momentos, eles podem ficar muito atrativos. Acho que essa é a principal diferença entre a análise. É primeiro entender qual o tipo de investidor que você é ou qual pedaço da sua carteira que você quer dedicar para cada um desses bolsos, né? Então, sobre papel, eu acho que, como o Rodrigo comentou, a nossa perspectiva é que esse desafio da Selic de 13,75, ela continue por mais tempo, por alguns fatores. Em geral, quando você tem uma conjuntura macroeconômica de uma Selic tão alta, rapidamente você teria uma desaceleração econômica que deveria levar a uma desinflação e a possibilidade do Banco Central em cair os juros mais para frente. Só que a gente acha que esse processo, neste ciclo, vai ser postergado por alguns motivos. Um deles é a disposição política, a vontade política de não deixar a economia desacelerar, até porque a gente vive um momento conjuntural do Brasil de debate político, de polarização. Então, do ponto de vista de capital político, é muito perigoso você deixar a economia desacelerar muito. Acho que vão ter aí, talvez, mecanismos. Pode ser fiscal, pode ser parafiscal, com crédito dos bancos, coisas, pode ser com aumento do salário mínimo, coisas que vão atrapalhar, vamos assim dizer, a dinâmica natural do Banco Central em cair os juros. Com isso, 13,75 por mais tempo seria esse resumo. Se eu tivesse que escolher entre os fundos de papel e tijolo para um cliente que é indiferente, nesse momento eu escolheria os de papel. Por quê? Porque os fundos de papel estão mais linkados a essa parte de renda e, com a Selic permanecendo por mais tempo, a 13,75, você tem um potencial maior de surfar, vamos dizer assim, esses rendimentos dessa Selic maior, porque o fundo de papel, no final, é um fundo de renda fixa, com a isenção fiscal, com grandes benefícios de isenção fiscal. Então, quando um fundo rende CDI ou Selic mais 4 num ano, a gente está falando agora quase em 18%. Quando você fala em 18% isento de imposto, é uma renda fixa que te retornou no ano 22%, por aí mais ou menos, de retorno bruto equivalente a um CDB. Então, realmente é um investimento muito rentável e interessante. E nessa dinâmica da Selic mais alta, eu acho que os fundos de papel ainda deveriam sofrer com essa barreira, né, que impede que os fundos sejam atrativos, porque você busca cada vez yields maiores, e também a questão da macroeconomia, que é, ainda não vimos um aumento, por exemplo, e aí, como o Rodrigo bem comentou, tem setores e setores. Eu vou falar de dois para mostrar as diferenças. Quando você fala de fundos de shopping, a gente tem uma dinâmica potencialmente negativa, que é taxas de juros muito altas,
você diminui o consumo, você restringe as receitas dos shoppings, muitas vezes são ligadas às vendas, às receitas das lojas, e também aumenta a possibilidade de vacância e inadimplência. A loja americana como um exemplo. Tem muitas lojas americanas que estão em shoppings. A loja americana não vai pagar aluguel, fato, né, até se resolver essa situação, seja qual for o fim que aconteça lá. Então, acho que, do ponto de vista de tijolo que está ligado a consumo e a varejo, eu ainda vejo um período desafiador. Por outro lado, acho que tem um fenômeno de retorno ao office, né, redução do home office. A parte de corporativos ficou muito tempo sem lançamento. Então, quando você vê as empresas querendo voltar para o presencial, olha que dinâmica completamente diferente. Independente da macroeconomia, eu acho que esse é um segmento que fica bem suportado por demanda das empresas querendo ter mais conexão. Porque foi um teste, 2020 e 2021, se testou o home office. Para algumas empresas funciona, para outras não. Será que não vai ter uma demanda adicional? Pelo que a gente conversa com várias empresas, essa convergência está acontecendo. As pessoas estão voltando para o local de trabalho para aumentar a interação, para aumentar a produtividade. Tende a ser um mercado muito melhor do que talvez o de shoppings, no caso de tijolo. Então, acho que essa diferenciação toda ela tem que ser colocada em pauta, porque a pergunta ela é boa, mas ela te traz vários outros questionamentos mais micro que são relevantes. O Daniel está bem antenado com a nossa audiência, viu? O Fernando Passos já acabou respondendo a pergunta do nosso público. O Fernando Passos, ele questionou exatamente isso. Numa queda de juros no futuro, né, que é favorecido agora um FII de tijolo, que vai valorizar com a queda, ou, né, um FII de papel para surfar o juro alto até agora. Está respondida a pergunta aí da nossa audiência. Queria fazer duas perguntas rápidas aqui para o Rodrigo, pegando o gancho até do que o Daniel falou. A primeira, potencial de valorização. O fundo imobiliário, geralmente, ele é tido como um veículo para renda passiva, aquela renda recorrente mensalmente. Hoje, então, há, de fato, uma possibilidade de ganho de capital com o fundo imobiliário? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, pegando o gancho até do Daniel, lojas americanas. Temos o LVBI e Americanas como inquilino. Como é que está essa situação? Qual a expectativa de vocês em relação a esse caso? Bom, vamos lá, assim, respondendo por etapas ali, né, as duas questões, eu acho que fundo imobiliário sempre foi uma classe excelente de ativo, inclusive muitas vezes a porta de entrada para a renda variável, né? Aquele investidor que sempre foi mais conservador, sempre deixou mais no renda fixa, deixou mais em banco. Quando as taxas de juros caíram, ele resolveu começar a experimentar uma nova classe de ativo, a classe de renda variável, né? E olhava e falava, bom, o fundo imobiliário pode ser bastante atrativo nesse sentido. E daí que nós estamos batendo aí os 2 milhões de investidores, pessoas físicas, que acabaram de entrar para esse setor, porque quando a gente olha nos últimos 2 anos, a taxa de crescimento foi bastante significativa nesse sentido, né? Então, é uma classe de ativo bastante interessante, porta de entrada. Ela tende a ser mais simples de se entender, né? Os fundos têm limitações de alavancagem, então você não vai acontecer de um fundo amanhã aparecer e falar, poxa, tinha um rombo fiscal aqui, eu tinha um rombo contábil de 20 bi aqui, de onde apareceu, né? O fundo está mais engessado nesse sentido, né? Tem menos alavancagem. Então, é um veículo que é difícil para se especular, pegando um gancho até do que o Parreira estava falando no painel anterior, né? Diferenciar investimento de especulação. Então, é um veículo difícil para se especular. Ninguém vai ganhar assim muito no curto prazo. Eu compro hoje porque ele vai valorizar 50% de hoje para amanhã. É muito difícil que isso aconteça. Mas no renda passiva, naquele dividendo mensal, né, aquela coisa mês a mês, o pinga-pinga mês a mês, quando você trabalha num cenário de horizonte um pouco mais longo, né, você incorpora aquela renda mensal à valorização do ativo, você acaba tendo resultados bastante significativos e bastante interessantes com essa classe. Tá? Então, eu acho que ele cabe nesse sentido se você tiver aquela paciência e não tiver ali numa prova de 100 metros rasos. Se você tiver mais numa maratona ali, mais longo prazo, você consegue resultados bastante interessantes e a gente pode olhar para trás, né? Pega fundos bons que foram lançados em 2009, 2010, né?
vê qual foi o comportamento dele nesses últimos 10, 11, 12 anos, você vai ver que o que a gente está falando faz sentido. Ele muitas vezes bateu o CDI e com larga folga, mesmo tendo toda essa volatilidade, esses altos e baixos, CDI batendo 14% ou batendo 2%. Tá? Então é uma classe de ativo bastante interessante nesse sentido, mas um tiro um pouco mais longo. Tá? Agora, falando um pouco do risco Americanas, né, o impacto desse movimento todo aí no setor, na indústria de fundos imobiliários, eu acho que, como o Daniel falou, dado, né, eles não vão pagar aluguéis, tá? Então vai ser um cenário um pouco difícil para quem tem Americanas como inquilino, tá? Mas aí nós vamos voltar para os fundamentos do investimento imobiliário. Tá? Antes dos fundamentos, eles não vão pagar aluguel dentro desses 30 dias até uma eventual recuperação judicial ou já contando com a recuperação judicial? Assim, é muito difícil aqui, né? Eu não quero nem dar ideia. Como você falou, a gente tem lojas Americanas, tomara que ele pague nos próximos 30 dias e continue pagando na recuperação judicial. Mas um rombo desses, né, vai machucar bastante toda a cadeia, né, todos os fornecedores, os prestadores, enfim, tudo mais. Então, eu acho que nesse momento não vamos nos iludir. Então, a nossa tomada de decisão já tem sido, né, vamos trabalhar como se a gente tivesse pior cenário. Né, e os fundamentos? Aí entra a segunda parte. Bom, nós estamos investindo em o quê? Em imóveis ou nós estamos investindo no risco corporativo? Isso a gente sempre falou para todos os nossos fundos, para todos os nossos ativos. Se eu estivesse investindo no risco corporativo Americanas, comprar um galpão alugado para Americanas não seria a melhor forma, né, de eu tirar proveito em qualquer que seja o motivo, falar, não, eu estou comprando, eu quero um risco corporativo Lojas Americanas. Então, sempre quando você vai tomar uma decisão de investir num ativo, eu acho que, lógico, o inquilino ele é bastante importante, mas entre as outras coisas, a localização, a qualidade, né, o valor do metro quadrado, né, o custo que você está pagando no ativo em si, para que a qualquer soluço, a qualquer solavanco, você tenha reposição, né, você tenha ali um ativo de qualidade com capacidade para ser reposto no mercado. Ou mesmo porque também um contrato de 10 anos, ele infelizmente acaba também. Né? E depois de 10 anos você já tem que tomar essa decisão. Então, hoje, né, a gente tem no LVBI, o nosso fundo de logística, tem sim alguma exposição para lojas americanas, né, não chega a 7% da receita, porém, é um ativo extremamente líquido, tá? Uma aposta que a gente fez lá atrás, assim, uma aposta não, mas um investimento que a gente fez bastante calçado nos fundamentos, né, na análise mercadológica. É um centro logístico ali do lado na Grande Salvador, né, que abastece todo o mercado ali, Salvador e Nordeste, que tem uma demanda, a gente comprou investimento, o centro logístico ele tem da ordem de 120 mil metros quadrados, a gente tem aproximadamente 60 mil alugado para lojas americanas, mas foi uma grata surpresa, porque quando a gente alugou 100%, alugou 120 mil, a gente teve uma demanda sobressalente, né? Então ele tem reposição. O contrato da Americanas, por ser um contrato longo e ser um contrato mais forte, ele é o valor mais baixo do aluguel, ou seja, a gente periga ter ali uma certa inadimplência, uma quebra no fluxo, porém, a coisa mais rápida a ser feita é pedir ali a retomada do imóvel e alugar, porque a demanda tem. Então, nesse momento que vem à prova ali os outros fundamentos do mercado, a qualidade, localização e tudo mais, e nesse ponto nós estamos extremamente confortáveis. Não foi um ativo feito sob demanda para eles, foi um ativo feito, né, num contexto geral, num contexto macro, de uma carência que existia naquela região, tem muita demanda, tem capacidade, os outros aluguéis que a gente tem no próprio empreendimento são mais altos. Enfim, então não podemos falar a melhor coisa que pode acontecer é a desocupação, mas não será encarada de uma forma negativa. Assim. Tem até um potencial upside na reposição da receita ali quando a gente alugar em inquilinos menores ali. Na nossa cartilha, né, Well? Lá no Liga Difícil a gente fala dos fundamentos, né? Então a gente sempre reforça esse ponto. Mas olha, uma coisa também importante, sai governo, entra governo, a gente sempre escuta muito debate em relação à possível tributação dos dividendos. E aí, tentando entender um pouquinho das perspectivas, eu sei que é um assunto delicado, Lemos, eu estou te colocando aqui na fogueira, mas eu quero entender um pouco da sua visão para uma eventual tributação e quais são os riscos mapeados para caso isso aconteça. Olha, desculpa, pergunta da Vera Campos, hein? Antenada também com a nossa audiência. Muito bom.
Fê, eu acredito que essa discussão de dividendos, tributação de dividendos, ela vai acontecer. Até porque já foi verbalizado pelo novo governo, já foi uma tentativa do governo anterior. Não acho ela trivial, porque é uma complexidade grande de instrumentos, de impactos. Você mexe em uma coisa, você acaba gerando impacto em outra. E o brasileiro, né, as estruturas, como elas são muito complexas, sabe, acaba conseguindo, muitas vezes, sair de uma estrutura e ir para outra para manter algum tipo de benefício fiscal. Isso tudo tem que ser muito bem pensado. Se vier nos próximos 6 meses qualquer proposta, eu posso te garantir que ela vai vir confusa. E aí a chance de ir para frente é menor. Se for algo planejado, verbalizado, mas planejado, a chance de se tributar dividendos para empresas, e não acho que para fundo imobiliário, é alta. Por que eu digo isso? Porque tem toda uma indústria que está por detrás e tem dificuldades operacionais. Você tributa o fundo imobiliário, vai tributar o FIAGRO, você tributa o fundo imobiliário, você tributa o CRI, mas o fundo imobiliário, muitos deles são de papel. Você tem o CRI. Aí você tributa, tá bom, o CRI e não tributa a LCI. Então você desincentiva o mercado de capitais, porque quando você tem LCI e LCA, que são instrumentos de captação bancária, você tem CRI e CRA, que são instrumentos de captação privada, né, de acesso ao mercado de capitais. Você tributa esses aqui e deixa esses dois isentos, você está indo de ao contrário ao desenvolvimento do mercado de capitais. Então tá bom, então se você não tributar o CRI, não dá para tributar o fundo imobiliário. Porque o dividendo de fundo imobiliário, no final, ele tem nome de dividendos. Mas ele poderia ter outro, né, nome, distribuição de receitas, distribuição de rendimentos. Ele não necessariamente é um dividendo sob a ótica de uma pessoa jurídica, né, de uma empresa que hoje não paga dividendos. E a minha maior preocupação não é a tributação de dividendos, agora falando como país, como contribuinte, como cidadão. É isso não vir acompanhado, de fato, de uma reforma tributária que simplifique a estrutura tributária do país. Não tem problema você tributar dividendos, mas como é que fica a tributação sobre receita, sobre o IR sobre o lucro? Como é que você faz isso? Essa era a grande discussão. Se você faz a tributação de dividendos apenas para aumentar a carga tributária, para financiar um Estado que passa a ser mais populista, distribui mais renda, a gente tem um problema de incentivo de quem produz e de quem consome. Você gera um desequilíbrio que já no Brasil não é fácil. Empreendendo no Brasil, a gente brinca que não é para amadores. Então, essa discussão ela é bem complexa. Acho que se vier essa discussão de forma desorganizada, vai ser confuso, menor chance de ir para frente e vai trazer volatilidade desnecessária para o mercado. Mas aí a gente está no Brasil, né? Dá para esperar tudo. A gente viu um ensaio, né, desse tema todo há pouco tempo atrás e a gente viu a volatilidade que trouxe no mercado. Então, vamos acompanhar aí e entender o que vai acontecer, né, Well? Exatamente. Bom, eu queria saber de vocês também, quase 2 milhões de investidores, a base de investidores dos fundos imobiliários no Brasil, tendência de maior crescimento. E para encerrar nosso painel, eu queria dicas práticas para quem está começando agora ou quem está planejando começar o investimento em fundos imobiliários. O que ele deve observar antes de montar uma carteira de FIIs? Começando com o Rodrigo. Bom, assim, a gente sempre repete muito, né? Acho que é fundamental o estudo, a análise, né? Não agir por impulso, não agir na primeira impressão, né? Então, para isso, tem conteúdos, vocês produzem conteúdos, tem muito conteúdo disponível, tem muito analista muito bom, né? Dissecando cada um dos fundos, olhando, né? Desse derby, tijolo ou papel, mas se eu for para papel é CDI ou é a inflação, se eu for para tijolo, qual o setor, né? Eu acho que assim, é fundamental que as pessoas tomem uma decisão sabendo daquilo que estão comprando, né? O fundo imobiliário ele é bastante simples nesse sentido, para ser analisado, para ser entendido, tá? Mas, por outro lado, assim, não podemos cair naquelas pequenas pegadinhas que ele pode nos gerar. Qual fundo que é melhor? Aquele que paga 9% ou aquele que paga 8% ao ano? Não sei. E muitas vezes o que paga 8 pode ser muito melhor do que o que paga 9, né?
E para isso a gente precisa saber exatamente o que está por trás, né? Qual o setor, quais os ativos, quais as garantias, qual o risco que está por lá, por trás, né? As gestoras, os históricos. Então, assim, acima de tudo, o fundamental é que você tome uma decisão baseada em estudo. Procure profissionais, procure se inteirar daquilo que está sendo comprado, né? Daquilo que está sendo investido, porque essas primeiras pegadinhas podem gerar ali algum tipo de pânico. E aí vem, né, a segunda etapa, que é quando a gente tem essas volatilidades, né, a pessoa que não fez o dever de casa na entrada, primeira coisa é o pânico. E aí ele acaba vendendo e acaba perdendo dinheiro e fala, poxa, a classe de ativo fundo imobiliário é péssima, só perdi dinheiro, né? Então, para evitar isso e para evitar essa espiral negativa, faça a lição de casa, né, no começo. A gente tem parte desses investidores que entraram recentemente e de cara já tomaram aquele 20 de março de 2020, né, onde o IFIX caiu, foi tudo para baixo, e aí o pessoal já gera um primeiro desespero, né? Então, mas se você fizer essa lição de casa, nesses momentos você inclusive pode, né, aumentar o seu resultado, né? Quem não tem saudade daquele 20 de março de 2020, onde estava tudo desgraçado, né? Os valores lá embaixo, todo mundo vendendo. Hoje você olha e fala, putz, eu devia ter comprado mais naquela época, né? Quem sabe nós não estamos passando por um momento, aí o IFIX está 10, 12% para baixo, não é um momento de entrada, mas de novo, né? Pesquisa, estuda, analisa, procure conteúdo, porque existe conteúdo disponível. E com isso você consegue tomar uma decisão muito mais fundamentada, pautada, né? Toda terça-feira no Liga de FIIs, no canal do Infomandem, né, A Marcelo? gente está sempre dando dicas. É isso aí. Eu queria agradecer muito o Rodrigo, o Daniel, ótimo trabalho deles. Obrigado pela participação. Mafê Violati volta daqui a pouco, aqui no Onde Investir 2023, com mais renda passiva, exatamente, né? Falar sobre os dividendos, vai ser uma disputa difícil ali, viu? Exatamente. A gente vai fazer um break rapidinho, mas daqui a pouco a gente já volta.